Então, gente, ontem nós começamos uma ministração aqui falando sobre a pressa, sobre essa nossa necessidade de adiantar o processo, né? Sobre essa necessidade que nós temos de chegar ligeiro naquilo que Deus nos prometeu, né? De alcançar a terra mais rapidamente, né? De sair do ritmo de Deus. Ontem nós falamos sobre isso e Deus usou como referência que não devemos seguir o nosso amigo, nosso irmão, Saul. E hoje Deus vai continuar falando sobre essa ansiedade nossa, só que ele vai trazer um outro lado do Saul, que era um lado de vaidade pessoal, sabe? O Saul, ele era um cara que se amava demais. Se você abrir a postagem, abrir a chamada do programa de hoje, você vai ver lá, eu coloquei uma chamada, Eu Me Amo. Tinha uma música lá, do tempo lá, de muito tempo atrás, no tempo de outra vida minha, que era assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Porque o ritmo eu esqueci. Mas era assim, eu me amo. Eles que eram uns roqueiros doidos. Não podia mais viver sem ele, né? Saul era esse tipo de cara assim, ele se amava tanto, que ele não podia mais viver sem ele, né? Tem gente que é assim, que se ama tanto que não consegue mais viver sem ela mesma. Só que para você caminhar com Cristo, para você ser seguidor de Cristo, para você caminhar após Cristo, você vai ter que viver sem você. Você vai ter que abrir mão do seu eu para ser ele, né? Você vai parar de existir para que Cristo viva em você, né? Então não tem esse negócio de se amar muito, não, porque esse negócio de se amar muito é uma coisa muito perigosa. Então a gente vai trabalhar hoje lá com a segunda carta de Paulo a Timóteo, que está lá no Novo Testamento, lá no finzinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, estou vendo Cid, Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te proteja. Então lá na segunda carta de Timóteo, versículo 3, o primeiro versículo, capítulo 3, a palavra diz assim, a partir do primeiro versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Amém? Que pancada, hein? Que pancada! Deus está descrevendo o que é que viria. Deus usa Paulo aqui para dar um alerta a Timóteo, né? Nessa segunda carta aqui, que nasceu da preocupação de Paulo. Paulo tinha uma preocupação muito grande com o discípulo dele, né? E com o bem-estar da igreja. Paulo sabia que a morte dele já estava muito próxima. Paulo sabia que a morte dele era uma morte, era iminente, né? E através dessa carta aqui, Paulo, ele aconselha Timóteo a continuar fazendo aquilo que Paulo tinha ensinado a ele. Ele aconselha Timóteo a continuar transmitindo o evangelho de forma clara, de forma fiel, sem deturpar a palavra, sem se curvar diante aos falsos mestres. Ele está chegando para Timóteo e diz assim, ó Timóteo, continua fazendo aquilo que você aprendeu comigo. Continua, não importa as dificuldades, você continue pregando o evangelho. Só que ele começa essa carta aqui, ele começa esse capítulo 3 aqui, que nós lemos, trazendo esse alerta para Timóteo, que é um alerta de urgências, é um alerta sobre algo que já estava muito próximo, sobre algo que já estava prestes a acontecer. Aí Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias, esses últimos dias, eles seriam dias
perigosos, dias difíceis e dias muito trabalhosos, né? Tem versões aí que ele usa essa palavra, né? Muito trabalhosos. A gente precisa entender, quando Paulo fala sobre os últimos dias, quando Paulo está falando aqui sobre últimos dias, a gente tem que entender o que é que significa essa expressão últimos dias, né? Temos que entender isso aqui. Porque ele não está se referindo à vinda de Cristo. Quando Paulo fala em últimos dias, ele não está se referindo à vinda de Cristo. Ele está se referindo a todos os dias, a todo o período, desde que Cristo voltou para o Pai até o tempo dele, no caso, né? Então, os últimos dias, é bom que a gente fique esperto para isso aqui. Quando se fala em últimos dias, está se referindo a todo esse período. O período desde que Cristo voltou para o Pai, né? A primeira vinda dele, e depois ele voltou para o Pai, até a segunda vinda, né? A gente já está nos últimos dias, né? Paulo, ele já estava vivendo os últimos dias dele. Os últimos dias. Paulo já estava vivendo esse período aí, né? É nisso, alguns estudiosos dizem que não, dizem que são os períodos, que os últimos dias é o período que vai preceder a vinda de Cristo, a segunda vinda. Não é. Os últimos dias, ele se refere a todo o período desde que Cristo veio pela primeira vez, voltou para o Pai, e agora nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Isso, todo esse tempo aí que a gente está aqui esperando, são os últimos dias, viu, gente? Fica ligado aí. É nisso era nisso que os reformadores, né? Eles acreditavam, e é nisso que nós acreditamos, viu? É nisso aí que nós acreditamos. É nisso que a grande maioria dos teólogos acreditam. Que os últimos dias estão se referindo à primeira e à segunda vinda de Cristo, né? Então, o que acontece? Quando Paulo, ele escreveu a Timóteo, ele estava falando do tempo dele. Ele estava falando daquele tempo ali, daqueles últimos dias no tempo dele. Assim como nós, né, lendo isso aqui, a gente vai tomar para nós, para o nosso tempo, né? Para esse tempo que a gente está vivendo. Essa orientação de Paulo aqui, ela serve para nós. E aí Paulo, ele começa a explicar a Timóteo, o que seriam esses tempos difíceis, né? Porque esses dias seriam dias difíceis, dias perigosos, dias trabalhosos. E aí ele começa a explicar, ele começa a trazer essa lista aqui, né? Essa lista de Paulo aqui, ela começa falando sobre homens que surgiriam, que seriam amantes de si mesmo. Esse amantes de si mesmo aqui, ele encabeça a lista de Paulo. É o primeiro adjetivo desses homens que iriam surgir, encabeçando a lista de Paulo. E a gente vai dar uma pausa aqui, porque eu quero focar muito nesse adjetivo aí, nesse adjetivo desses homens aí, amantes de si mesmo, que é a mesma coisa da pessoa egoísta. Eu quero dar uma pausa sobre isso aqui, pra gente entender isso aqui. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira coisa que tem que ser esclarecida aqui, é o seguinte: você ser amante de si mesmo não é a mesma coisa de você ter amor próprio, viu? Vamos logo quebrar isso aqui. Existe uma diferença muito grande entre você ser amante de si mesmo e você ter amor próprio. Existe uma diferença. Por quê? Porque a palavra nos ensina, lá em Marcos, no capítulo 12, Jesus, ele está ensinando o maior mandamento que existe, né? Ele está dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? É isso que ele está dizendo. Só que amar a si mesmo não é amar a si mesmo não é a mesma coisa de ser amante de si mesmo, gente. Você amar você mesmo não significa que você tem que ser amante de você, que você tem que se idolatrar, que você tem que se auto-intitular, sabe? De que você tem que dizer que você não vive sem você, como foi dito aqui. E não é isso não que Deus está dizendo, não. Quando Deus, ele deu essa ordem lá em Levítico, essa ordem foi dada lá em Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 19, quando ele estava passando para Moisés todas as ordenanças, ele diz assim, ó, ele diz que os homens, eles tinham que amar a seu próximo, né? Eles tinham que amar seu próximo como a si mesmo, né? Mas só que esse amor aí,
Esse amor que Deus fala é um amor saudável, é um amor consciente, né? E Paulo aqui, ele não está falando sobre esse amor. Não é sobre esse tipo de amante, de amor, de amar a si mesmo, que Paulo está falando aqui com Timóteo, não. Quando ele fala da pessoa que é amante de si mesmo, né? Paulo está falando de um amor egoísta. O amante de si mesmo, ele tem um amor egoísta. O amor do amante de si mesmo, ele é tão egoísta que ele negligencia o amor a seu próximo, né? Por quê? Porque ele só pensa nele. Só pensa nele. E esse negócio de amor egoísta, esse negócio aí, não era uma coisa nova para Paulo, né? Assim como não é uma coisa nova para nós. Esse negócio já é coisa antiga. Esse negócio já acontecia desde o começo de tudo. Esse negócio já começou lá no Gênesis, sabe? Porque quando Deus, se você pegar e ler Gênesis, você vai ver no momento em que Deus começa a questionar Adão sobre o pecado da desobediência, a primeira coisa que Adão faz imediatamente, ele culpa a mulher dele. Imediatamente ele tira o corpo dele de fora, né? Ele livra a pele dele e acusa a mulher. O amor por Eva naquela hora desapareceu totalmente. Então o amor que Adão tinha por Eva era um amor egoísta. Adão, ele só pensou nele. Então a coisa ela é mais antiga do que a gente imagina. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que hoje, a gente trazendo isso aqui, trazendo esse alerta de Paulo para Timóteo, para nós hoje, nós já temos visto, já é notório que esses amantes aí, esses homens que são amantes de si mesmos, eles já têm se proliferado, né? Os amantes de si mesmos já têm se multiplicado e não é pouco, é tanto Deus em cima de altar. É tanta gente que se ama que não pode viver sem ela mesma. É tanta gente que se acha insubstituível. É tanta gente que se acha irrepreensível, sabe? Então tem muito amante de si mesmo espalhado por aí. Tem muito amante de si mesmo espalhado por aí. Então o que é que a gente tem que fazer, gente? O que é que Deus está falando aqui com a gente? O que é que Deus está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo, ó, esses amantes aí, essas pessoas que são amantes de si mesmas, elas são pessoas nocivas para você. São pessoas altamente nocivas. Então, o conselho que Deus tem para mim e para você hoje, o conselho que Paulo está trazendo para mim e para você, é afaste-se desse povo. A gente leu aqui, ó, afaste-se. Eles aqui, ó, tendo aparência de piedade, Timóteo, mas eles negam o poder da piedade, então você se afaste deles. Depois que Paulo dá toda a lista de adjetivos desses amantes de si mesmo, porque o amante de si mesmo, que é o primeiro adjetivo que ele usa aqui, é só o começo da lista das qualidades, entre aspas, dessa pessoa aqui, que é amante de si mesmo. E ele encerra essa descrição do caráter dessa pessoa com isso aqui, com esse conselho para Timóteo. Ele está dizendo, ó, Timóteo, se afaste desse povo aí. Né? Porque esse povo aí, ele só gosta dele mesmo. Esse povo aí, ele só pensa em si mesmo, né? Esse povo aí é um povo egoísta. E a pessoa egoísta, ela gera, da pessoa egoísta, vão gerar todos os pecados, né? Todo o orgulho que está em nós, ele gera, a gente já falou sobre isso aqui. Já foi pregado sobre isso aqui. Nós, quando falamos sobre Nabucodonosor, nós falamos muito sobre soberba, sobre orgulho, o que é que o orgulho faz com a pessoa. A pessoa que é egoísta, a pessoa que é amante de si mesma, ela é altamente orgulhosa, né? Desse pecado aqui de egoísmo, da pessoa egocêntrica, surgem todos os outros pecados, né? Aí quando chega lá nesse verso 4, que nós acabamos de ler aqui, eu repeti novamente, Paulo diz a ele, viu, que essas pessoas aí, elas aparentam ser piedosas, mas elas não exercem essa piedade, elas fingem. E mais, Paulo ainda acrescenta, ele diz assim, ó, e tem uma coisa, que eu acho que é o pior de tudo. Essas pessoas aí, elas amam mais o prazer, elas amam mais os desejos da carne, elas amam mais a satisfação pessoal do que o seu próprio Deus, né?
Ele está descrevendo, ele está chamando Timóteo para o entendimento. O entendimento. Por que que essas pessoas amam mais a sua carne, amam mais o seu prazer, o seu desejo do que o próprio Deus? Porque a pessoa que é amante de si mesma, ela não consegue, eu quero dizer que o amante de si mesmo, ele não consegue praticar o maior mandamento que nós temos. Ele não consegue praticar o maior mandamento, que é amarás o teu Deus de todo o teu coração. Não é, presta atenção nisso aqui. Quando Jesus fala, lá em Marcos, no capítulo 12, ele está falando para os discípulos, ele diz assim, ó, ame o teu Deus, mas ame o teu Deus na sua totalidade. Ame o teu Deus com o teu coração. Ame o teu Deus com a tua alma. Ame o teu Deus com a tua mente. E ame o teu Deus com a tua força. Né? Não é só com todo o teu coração. A gente às vezes esquece do resto, né? Às vezes a gente cita esse primeiro mandamento, o maior mandamento, mas a gente engole ele, né? A gente fala assim, ó, amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que entre um mandamento, entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento, tem 3 palavras que a gente engole, que são essas aqui. Porque Deus diz assim, ó, Jesus fala assim, ó, amarás o teu Deus com todo o teu coração. Aí a gente já pula para amar o próximo, a gente já pula para o segundo mandamento. Mas existem 3 palavras que estão entre um mandamento e outro. Jesus disse, ama teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que é que Jesus está falando? Ele está dizendo, ó, esse amor aí, ele tem que ser completo. Ele tem que ser completo. É esse amor aí que tem que governar você. É esse amor aí que tem que governar teus sentimentos, tem que governar teus pensamentos, tem que governar tuas ações, tem que governar tuas atitudes. Para quê? Para que você possa cumprir o segundo mandamento. Porque se você não amar a Deus na totalidade do seu ser, não adianta você amar a Deus somente no seu emocional. Não adianta, meu querido, deixa eu dizer aqui, você amar a Deus só no seu coração. Você tem que amar a Deus de uma forma que o teu amor por Ele governe tudo que você faça. Então, o teu amor por Deus, ele tem que governar o teu coração, ele tem que governar a tua mente, ele tem que governar os teus pensamentos, ele tem que governar a tua força, ele tem que governar as tuas atitudes, as tuas ações. Porque quando isso acontece, você vai conseguir amar o teu próximo. Você vai pensar 2 vezes antes de atingir alguém. Você vai pensar 2 vezes antes de devolver o tapa. Você vai pensar 2 vezes antes de abrir a tua boca. Você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude da tua carne. Por quê? Porque você está amando o teu Deus com tudo que você tem. Não é só com o seu coração, não é só da boca para fora, não é só com o teu emocional, é com tudo. Então a gente costuma engolir essas três, sabe, que parece que não é nada. A gente pula porque parece que não é nada, que é só um detalhe da palavra. A palavra de Deus não tem detalhes, querido. Deixa eu te dizer aqui. A palavra de Deus, tudo é importante. Tudo que está na palavra é importante. A gente costuma ignorar, desprezar a palavra, começa a atrofiar a palavra, pula a palavra, despreza algumas coisas, sabe? Porque pra gente não tem importância. Eu estou dizendo pra você que Deus diz que você tem que amar o teu Deus com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente e com a sua força. Para que você consiga amar o teu próximo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, Timóteo, meu filho, para você conseguir, Paulo sabia que para Timóteo conseguir resistir a esses homens que viriam, aos falsos profetas que viriam, aos falsos mestres que viriam, para que Timóteo conseguisse se manter firme no propósito de continuar pregando a palavra na verdade, pregando o evangelho correto, ele precisaria amar a Deus sobre todas as coisas. Timóteo precisaria cumprir esse primeiro mandamento na sua totalidade. Senão ele não ia resistir. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. Paulo sabia que não seria fácil para o discípulo. Ele sabia disso. E aí, quando a gente lê isso aqui, isso que nós lemos aqui, esses versículos, foram o quê, meu Deus? 5 versículos que nós lemos. Nós encontramos nesse versículo aqui 3 palavras, 3, que resumem
tudo o que Deus quer falar com a gente hoje. Nesse conselho aqui de Paulo, tem 3 palavras que resumem tudo o que Deus tem para falar conosco. A primeira palavra, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, porque o caminho de sabedoria, ele foi feito para abrir o teu entendimento da palavra. O caminho de sabedoria, Deus construiu esse programa aqui, esse ministério que não é da missionária Ivana, para abrir teus olhos para o conhecimento, para a sabedoria, para o entendimento, para você não ser enganado justamente por esses falsos mestres. Então presta atenção no que Deus está falando aqui. Tem 3 palavras, 3, que vão resumir todo o recado de Deus para nós hoje. A primeira palavra é essa aqui que nós lemos no versículo 2. Amantes de si. Que é a mesma coisa de egoístas. Filautós, no grego, significa o quê? A pessoa narcisista. A pessoa que só ama ela. A pessoa que faz dela seu próprio Deus, sabe? A pessoa que não consegue viver sem ela, né? Que se coloca acima de tudo, acima de todas as coisas. A primeira palavra é essa, egoísta, amante de si mesmo. A segunda palavra é avarento. O que é uma pessoa avarenta? Quilarguros, no grego. O que significa quilarguros no grego? A pessoa avarenta significa aquela pessoa que é amante da prata. O que é a prata, missionário? É o dinheiro, meu filho. A pessoa que é amante de dinheiro, a pessoa que faz do dinheiro o seu Deus, a pessoa que vive em torno do dinheiro, que vive guiada pelo seu poder aquisitivo, né? Essa segunda palavra aí. E a terceira palavra ela está resumida numa frase, que está no versículo 4, que eu repeti, já é a terceira vez que eu repito ela. Quando Paulo chega para Timóteo e diz assim, ó, homens que fazem, cadê, meu Deus? Homens que são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Homens que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses três comportamentos aí, traduzem o que é ser uma pessoa amante de si mesma, né? O que é, missionário? Eu vou dizer, o poder, o dinheiro e a lascívia. Você sabe o que é lascívia, né? Lascívia é prazer, lascívia é desejo, lascívia é satisfação da sua carne. Tudo isso aí, essas três palavras aí, reunidas, são todas elas resumem o que é uma pessoa amante de si mesma. Todo o resto que a gente leu aqui é tudo consequência. Tudo que a gente leu aqui é consequência disso aqui, dessas 3 palavras, desses 3 pecados aqui. Tudo é consequência. Por que é que o mundo, eu quero dizer pra você, por que é que nós estamos vivendo essa decadência moral? Por que é que nós estamos vivendo essa decadência moral? Por quê? Porque tudo hoje gira em torno disso aqui, de poder, de dinheiro e de satisfação pessoal. É por isso que o mundo tá na decadência que tá. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Sabe? A gente precisa ter muito cuidado. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Porque a nossa missão como cristãos, como proclamadores de Cristo, é influenciar o mundo. Essa é a nossa missão. Então nós temos que ter cuidado para nós não invertermos a nossa missão, né? E como é que a gente inverte a nossa missão? Quando a gente, em vez de influenciar, a gente passa a ser influenciado, né? É aquele negócio que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Cuidado, não se molde, guarde a sua mente, tenha a sua mente transformada. Para quê? Para que ela não se molde ao mundo, para que você não comece a seguir o mundo. Então sua mente, ela tem que ser transformada, né? Você tem que nascer de novo. É isso que Paulo está falando lá. Quando a gente não influencia o mundo influencia a gente, né? A palavra, tem gente aí, tem um dizer popular aí, que alguns diz que o mundo nos corrompe. O mundo pode nos corromper sim, mas ele só vai nos corromper se nós não nos posicionarmos da forma que Deus espera, da forma que Deus quer, da forma que Deus sonhou para mim e para você. A gente só vai ser influenciado, a gente só vai ser corrompido
pelo mundo, a gente só vai ser influenciado por esses homens amantes de si, a gente só vai ser influenciado por esses falsos profetas aí, se a gente não estiver na posição. Que posição é essa? A posição de sal da terra, a posição de luz do mundo, sabe? A gente precisa tomar posse. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Nós, como cristãos, como influenciadores, como instrumentos de Deus para influenciar no mundo, para transformar o mundo, nós precisamos tomar posse daquilo que Jesus fala para nós. Quando ele chega para os discípulos e ele diz assim, ó, eu dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões. A gente tem esse poder, mas a gente não toma posse dele. A gente não toma posse. Quando Jesus diz assim, e tem mais, vocês ainda vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês acham que eu fiz muito? Vocês acham que o que eu fiz foi grande demais? Pois vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Só que a gente não toma posse disso. É incrível, a gente não toma posse disso. A gente não se posiciona como luz, como sal, como agente de transformação. A gente não se posiciona. É terrível isso. É terrível. Sabe? Quando a gente permite que sentimentos de egoísmo, sabe? Sentimentos como esses que nós lemos aqui, tomem conta da gente, quando a gente permite que esses sentimentos entrem em nós, ocupem nossos espaços, meu filho, nós estamos impedindo, sabe, que o Espírito faça o que ele tem que fazer. Nós estamos impedindo que o Espírito ocupe o lugar que é dele, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então você não pode deixar espaços abertos, sabe? E deixar espaços abertos é você cultivar esse tipo de pecado aqui. É você cultivar esse tipo de sentimento. Isso é brecha. Isso é porta aberta para o inimigo trabalhar através da tua vida. Sabe? E aí, em vez de você agir como agente de transformação, agente de influência, você passa a ser influenciado. Você passa a ser corrompido, né? A ter sua mente moldada pelo mundo. E não por aquilo que o Espírito te diz. É tudo isso que Paulo está falando aqui. Tudo isso que Paulo tá chamando o discípulo dele, sabe? Para que o discípulo dele entendesse quem ele era no reino. Timóteo tinha que ter esse entendimento, porque ele ia assumir o ministério de Paulo. Paulo estava no fim da carreira. Então Paulo tinha muita preocupação com a igreja. Tinha muita preocupação com o pupilo dele, sabe? Paulo tinha muita preocupação. Então ele estava aqui, ó. O tempo inteiro aqui, ó, Timóteo é assim, assim, assim. Ele escreve a primeira carta a Timóteo. Depois ele escreve a segunda carta. O tempo inteiro incentivando aquele homem a permanecer. Sabe? É interessante isso, porque a gente fala muito que nós somos nova criatura. Nós falamos que usamos o simbolismo do batismo, porque o batismo é um simbolismo da tua transformação. Quando você desce as águas, você está simbolizando o seu desejo de ser transformado. Não significa que você já foi transformado. Bota isso aí na tua mente. Porque neguinho mergulha nas águas, quando levanta, já abre a boca dizendo, eu sou uma nova criatura. Cuidado. Você pode até dizer, eu quero ser uma nova criatura. Eu estou disponível, Senhor, a ser transformado, a ser moldado por Ti, a ser limpo, sabe? A ser santificado pela Tua graça. Eu estou disposto. Mas para você se transformar, você vai ter que fazer a sua parte. Para você realmente ser uma nova criatura, para você realmente nascer de novo... Você vai ter que fazer a sua parte, meu filho. E eu vou dizer uma coisa pra você, nascer de novo é necessário. Eu não tô falando do batismo. Eu não tô falando da simbologia de descer as águas. Eu tô falando de você querer, de você necessitar, de nascer de novo, de ser uma nova criatura. É isso que Jesus chegou lá pra Nicodemos, lá em João. Nós vemos ele conversando com Nicodemos e dizendo a Nicodemos
que a pessoa ela tinha que nascer de novo, que ela precisava ser uma nova criatura, que ela não poderia mais ser nascida da carne, mas ela teria que ser nascida do Espírito. E Nicodemos fica meio assim, né? Porque ele não está entendendo aquele negócio. Tem muita gente que fica como Nicodemos sem entender. Sem entender o que significa nascer de novo. O que significa você ter que tomar uma decisão, porque nascer de novo é uma decisão. Sabe? Nascer de novo é você dizer assim, ó, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado pelo Espírito. Eu quero me livrar de toda a carne que há em mim. Sabe? Isso aí é uma decisão. Isso significa que você está no processo, que você está no caminho certo. Mas existe uma luta, né? E não é fácil. Não é fácil você ser limpo pelo Espírito. Não é fácil você ser transformado pelo Espírito. Eu sei que tem muita gente aí que está entendendo o que eu estou falando. Que não é fácil, cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra, cada dia é uma guerra que você tem que travar com você mesmo, com a tua natureza carnal, com a tua alma. Para quê? Para que você faça a vontade do Pai e comece a fluir aquilo que o Espírito coloca sobre você. Sabe? Não é fácil, não. Não é fácil. Por que, missionário, é necessário a gente ser limpo, ser transformado, meu filho? Porque Jesus diz que não é o que entra que contamina você. Não é. É o que sai de você que vai contaminar o que está ao seu redor. É o que sai de você que vai fazer a diferença de quem você é. É o que sai de você que vai mostrar se você é discípulo ou se você é fake. É quem sai de você que vai mostrar que você ama a Deus ou se você só ama você mesmo. É o que sai de você. Jesus, ele diz lá para os discípulos, ele diz, não é o que entra. Ele diz para os fariseus, a gente conhece essa história. Os fariseus criticam a Jesus porque os discípulos não lavam as mãos para comer. E aí ele diz, queridos, não é o que entra. Vocês estão enganados, viu? Vamos acabar com essa religiosidade de vocês aí. Não é o que entra que contamina o homem. É o que sai do homem que contamina o homem. Então o que sai de você faz toda a diferença. O que sai de você, meu filho, faz toda a diferença. A gente já falou sobre isso. O que é você ser referência? Quando você é referência, está todo mundo de olho em você. Tudo que você faz. Ai, meu pai. Neguinho tá de olho. Você entende agora porque que Deus diz assim, para você amar a mim de todo o coração, você vai ter que me amar com a tua mente também. Com os teus pensamentos também. Com a tua força também. Por quê? Porque aí você vai ser guiado totalmente por mim. Você vai ser guiado, governado totalmente por esse amor que você tem por mim. É isso. É muito fácil de entender. Muito fácil. O que nós temos que determinar é que nós não podemos nos transformar num produto do meio. Sabe? Nós não somos um produto do meio. Não somos um produto do meio. O meio que nós estamos, ele é que tem que ser transformado por nós. E acabou a conversa. Acabou a conversa. Por quê? Porque a palavra diz que a luz, quando ela chega, a treva, ela tem que se recolher. Ela tem que bater em retirada, sabe? Quando você chega, quando o sol chega, quando a luz chega que clareia tudo, a treva ela tem que sumir. Ela tem que desaparecer. Isso é fato, isso é bíblico, isso é palavra. Isso é palavra. Isso é palavra. A gente precisa se libertar. Em resumo, né? O que Deus sempre vem falando sempre. Precisa haver uma libertação. De quê, Deus? De você mesmo, meu filho. Você tem que se libertar de você mesmo. Você tem que ser liberto da tua carnalidade. Você tem que ser liberto. Por que a gente vê tanta gente aí? Tanta gente que se perdeu na caminhada. Tantos homens de Deus. Que a gente sabe que no meio do caminho se perderam. Por que se perderam, missionário? Porque não conseguiram, gente. Não conseguiram se libertar. Ou não quiseram se libertar. Ou não foram fortes o suficiente, né? Mas eu não acredito muito nessa última alternativa, não. Porque ninguém é forte o suficiente. Não é você que faz. Não é você que transforma. Não é você que convence a tua carne. Quem faz esse trabalho pesado aí não é teu, esse trabalho é do Espírito. Então não se trata da tua força. Se trata do teu desejo de querer. Se trata da tua determinação de querer ser liberto, de querer ser uma nova criatura. Se trata disso, então não depende de força não, de suportar não. Não depende. Ontem a gente falou aqui sobre esse cara aí que se perdeu, que foi o Saul.
Foi dito aqui ontem, Saul tinha tudo nas mãos. Saul ia ser o primeiro, o primeiro rei de Israel. Mas o reino dele nunca foi confirmado. Ele ficou lá por ficar. Saul perdeu tudo. Por quê? Porque o orgulho de Saul, a arrogância, a vaidade, a prepotência, tudo que estava naquele homem, todos os desvios de caráter, toda criatura, sabe, carnal, que estava entranhada em Saul, não deixou. Tudo aquilo destruiu aquele homem. Saul perdeu tudo. E aí o que aconteceu? A gente sabe, foi dito ontem. Quem não assistiu o programa ontem, assista. A presença de Deus se afastou de Saul. E Saul perdeu a presença numa época que a presença vinha periodicamente sobre a vida dele, sabe? Periodicamente ele estava recebendo o Espírito, estava sendo inspirado, direcionado pelo Espírito. Mas a presença se afastou dele. E onde não habita a presença, meu querido? Deixa eu dizer aqui. Num lugar onde a presença não habita, outros deuses vão habitar. Não adianta, é aquilo que a gente falou sobre espaços vazios. Quem passou a habitar em Saul foram outros deuses. Quando ele perdeu a presença, Saul começou a ter possessões demoníacas. Virava e mexia, o homem estava endemoniado. Virava e mexia, o homem estava possesso. Era preciso que o Davi viesse, né, e tocasse a harpa, tocasse um louvor, para o espírito maligno se afastar do Saul. Mas voltava. Se afastava no momento da adoração, mas voltava. Então o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está falando nessa tarde de quinta-feira? Ele está dizendo que nós estamos, igreja do Senhor, povo de Deus, homens e mulheres que se dizem servos do Senhor. Pessoas que estão agora conhecendo esse Deus, que estão caminhando, agora engatinhando na palavra, estão engatinhando no cristianismo. Você que está aí do outro lado, que gosta do cristianismo, que tem simpatia por esse Jesus, mas que não teve coragem de fazer uma aliança com ele. O que é que Deus está dizendo aqui para todo mundo? Ele está dizendo, os últimos tempos eles já chegaram. Os últimos tempos é esse que nós estamos vivendo. Os últimos tempos eles já estão acontecendo. E nós precisamos endireitar as nossas veredas. Precisamos endireitar nossos caminhos, precisamos limpar as nossas vestes, sabe? Precisamos parar com essa história de ter duas túnicas. Duas. É uma túnica dentro da igreja, toda limpinha, toda engomada, né? Chega a brilha de tão branca que tá. E outra túnica fora da igreja. Fora da igreja a túnica tá suja, a túnica tá mal cheirosa, a túnica tá pesada. Quer dizer que você tem duas túnicas? Você veste uma túnica quando está na igreja, na frente dos irmãos, e outra fora. E Deus está dizendo, tem que acabar com isso. Tem que nascer de novo. Tem muita gente precisando nascer de novo. E tem muita gente que já nasceu de novo. Tem muita gente que já entendeu isso. Tem muita gente que já superou, que já conseguiu eliminar muito dessa carnalidade. Mas que ainda tem coisas para serem retiradas, sabe? Eu acredito, todos nós, por mais que nós estejamos crescendo em Deus, tem coisas que precisam ainda ser retiradas. Eu tenho um bocado de coisa. Para eu pregar isso aqui foi problema. Desde ontem que eu choro por causa dessa ministração. Tem 3 dias, desde domingo, de sábado, que Deus começou a me dar a palavra, que eu tô chorando, minha cara tá toda inchada. De chorar por causa disso aqui. Por quê? Porque o Espírito tá me confrontando em coisas que Ele quer me libertar, em coisas que Ele quer arrancar de mim e que eu necessito que Ele arranque. Eu necessito. Então tem esse reconhecimento e permaneça, sabe? Paulo, ele chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, meu filho, permaneça, não abra mão do evangelho verdadeiro. Você me conhece, se você ler aqui, você vai ver. Ele diz, Timóteo, você me conhece, você conhece a minha vida, você conhece a minha doutrina, você conhece a minha fé, você conhece tudo que eu já passei, você conhece todos os meus sofrimentos, mas você também sabe que Deus, apesar de tudo que eu passei, apesar de todas as guerras, de todas as perseguições, de todas as calúnias que eu passei, apesar de todas as renúncias que eu fiz, Deus, Ele tem cuidado de mim. Assim como Ele tem cuidado de você, Timóteo. Então Deus, Ele continua cuidando de você em meio ao processo, Ele não te deixa. Mas você precisa ter essa determinação de querer nascer de novo e se afastar daquilo que não é bom. Se afastar daquilo que pode trazer nocividade para a tua vida. Se afastar, porque não adianta, gente, eu quero dizer isso aqui, para você ficar bem esclarecido, já tô acabando. Não
adianta você se afastar daquilo que lhe é errado. Não adianta você se afastar do que é errado, mas você não fazer o que é certo. Não adianta, você se afasta do errado, mas não faz aquilo que é certo você fazer. Lá em Tiago, no capítulo 4, ele diz que isso também é pecado. Isso também é pecado. Então, que nós possamos ter essa referência, sabe? Nós possamos pegar a referência de Paulo. Porque quando Paulo fala com Timóteo, quando ele chama Timóteo para esse entendimento, quando ele diz a Timóteo, Timóteo, você me conhece e tal, sabe de tudo, ele tá se colocando como exemplo para Timóteo. Ele tá se colocando como referência para aquele discípulo. Então, que nós possamos ter essa referência, sabe? Essa referência boa. Semana passada, Deus falou sobre referência, sobre a necessidade de nós termos referências. Mas nós também temos que observar aquele que não serve para que nós possamos seguir, sabe? Aquele que anda errado, pra gente olhar e diga assim, não, desse daí eu tenho que entender o que é errado. Eu vou aprender com ele o que não deve ser feito, sabe? Tem amante de si mesmo perto de você, então tira essa lição dele, não seja como ele, afaste-se dele. E se você tá vendo que essa vaidade, sabe, esse egoísmo tá tomando conta de você, começa a pedir a Deus para arrancar, porque é só o começo, né? É a raiz. É a raiz. Dessa raiz vão surgir as outras coisas, e são coisas terríveis. São coisas terríveis. É desobediência, é blasfêmia, é falta de amor, é irreconciliação, é acusação falsa, é crueldade. Tudo isso vai nascer de você a partir do egoísmo. Tudo isso vai nascer de você a partir do momento que você achar que você não vive sem você. Você achar que sem você nada vai funcionar, que você é o cara, né? Que você é a mais linda, a melhor cantora, a melhor pregadora, né? Que sem você o culto não presta, que sem a sua palavra, a palavra do irmão não presta. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Eu já fui assim, muito crítica. Eu criticava, eu sentava na igreja, o pessoal da minha igreja já conhecia a minha cara, porque eu não conseguia disfarçar. Eu era crítica, Deus foi me tratando. Fui tratada na unha. Eu sou muito perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela sofre. Porque nada pra ela tá bom demais, sabe? Ela quer a perfeição é difícil. Né? Deus tá me tratando, então deixe Deus te tratar, deixe Deus te fazer realmente uma nova criatura. Porque nós precisamos disso. Amém? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Não pude cumprimentar ninguém. Tô vendo aqui Sueli, Elaine. Tem um bocado de Deli entrou aqui. Nancy, Ana, minha amiga Paula, Ana Cláudia, Fabiane, tem um bocado de gente aqui, né? Um bocado. Tô vendo aqui Karine, Cid, um bocado de gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Se você puder, compartilhe isso aí e vai ruminando isso aí. Vai tomando posse disso aí. São 3 horas e 56 minutos. Vai tomando posse disso aí. Anota o WhatsApp do programa 99893-1494. Adiciona a gente, não é grupo. Adiciona para receber os devocionais. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, com mais um programa Caminhando de Sabedoria, a Sinal da Fé. Um abraço.